Olá, meninos. Espero que vocês estejam tranquilos. Mais uma vez estamos aqui para fazer nossa explanação, né? Nosso vídeo, né? Nossa videoaula. Antes de começar a falar sobre os assuntos, inclusive eu vou estar falando sobre os assuntos que vão ser abordados no segundo bimestre. Eu gostaria de estar lembrando vocês da participação de vocês no fórum. Eu gostaria que a participação de vocês no fórum fosse um pouco mais significativa, que vocês de fato entrassem lá, que vocês dessem sugestões, colocassem assuntos pertinentes ao nosso conteúdo, né? Fizesse algum comentário. Eu gostaria que vocês participassem um pouco mais dos meus fóruns. Não somente colocar oi, tudo bem, claro que eu fico feliz de saber que vocês entram e colocam oi, professora, tá tudo tranquilo, não estão tendo dúvida. Eu fico feliz com isso. Sinal de que eu estou conseguindo atingir o meu objetivo. Mas eu tenho que ter a chamada feedback, né? Daquilo que a gente está trabalhando, dos nossos assuntos, certo? Então, a partir de hoje ou a partir de amanhã, a hora que vocês entrarem no fórum, que vocês pesquisarem um pouco mais sobre os nossos assuntos, que vocês façam lá algumas colocações, ok? Vamos ter esse meio de comunicação um pouco mais ativo e de forma mais significativa, certo? Lembrando a vocês que vocês não estão de férias, como eu coloquei no áudio, né? Espero que muitos tenham escutado o áudio que eu passei. Então, nós não estamos de férias, nós estamos trabalhando de uma forma diferenciada, que é EAD, né? Estudo à distância. Mas é uma forma também responsável. Então, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter rotina, né? Vocês têm que saber que todos os dias existem disciplinas direcionadas àquele dia de acordo com o cronograma da escola. Todos vocês receberam o cronograma da escola via GR8, né? Então, vocês sabem muito bem que dia que cada atividade vai ser lançada, né? No GR8. É, todas as quartas-feiras eu estou trabalhando com humanas, então geografia, todas as quartas-feiras. Tem os vídeos e tem as atividades. Então vocês não podem só acessar os vídeos, ou só entrar no fórum, ou só. Não, vocês têm que fazer uma sequência, certo? Então, para isso, para que não fique uma coisa muito acumulada para vocês, façam uma rotina de estudo. Façam também o seu cronograma, né? Comecem a programar para determinados horários. Então, eu pude observar nas provas que praticamente todos conseguiram ter acesso ao GR8. Então, vocês sabem como acessar o GR8. Então, é através dele que lá vai estar lançado as atividades diárias, certo? Isso que eu estou passando para vocês é mais um alerta. Nós ficamos sabendo que nós vamos trabalhar praticamente esse bimestre todinho dessa forma, né? Então, nós temos que ter esse vínculo e agora vocês são estudantes pesquisadores. Então, para que se tenha êxito no trabalho, vocês têm que desenvolver esse hábito de estudo. Então, o estudante pesquisador, ele todos os dias, ele está fazendo algo diferenciado. Por exemplo, eu tive que me reinventar, né? Então, nós estamos aqui trabalhando de uma forma diferenciada, para mim é uma novidade, né? Mas mesmo assim, nós estamos cada dia lutando, corrigindo os erros, porque é errando que se aprende, né? Então, nada que é uma coisa do outro mundo. Ninguém nasceu perfeito. Então, nós temos que errar para sempre estar aprendendo. Isso é uma característica do ser humano. O ser humano está sempre evoluindo, ok? Então, fica aqui meu apelo para que vocês, de fato, façam as atividades, né? Coloque lá tudo ok. Quando nós retornarmos, eu vou verificar tudo que eu tenho passado, certo? Eu tenho tudo aqui escrito, catalogado direitinho, as atividades referentes a cada semana que eu lanço no GR8, que eu faço também a minha explanação. Então, isso aqui fica como um alerta para vocês, tá? Vamos ter um pouco mais de organização, responsabilidade e assiduidade lá no GR8, tá? E também assistindo os meus vídeos, ok? Então vamos lá, o conteúdo do segundo bimestre, né? Nós vamos estar falando sobre
relacionar e identificar a identidade cultural dos povos, né? Tanto dos povos dos continentes asiático, europeu e da Oceania. Esse assunto eu abordei na aula passada, né? Então já comecei a abordar essa questão da identidade cultural. É um assunto bem complexo, eu vou voltar a falar, porque é algo bem complexo. Então, está relacionado com a questão da população, que é um dos temas do segundo bimestre. O próximo é sobre as corporações internacionais, em destaque para a ONU. Então, hoje eu vou estar falando brevemente sobre a questão da ONU, né, os principais objetivos e tudo da ONU, como ela é importante mundialmente, né, que é uma corporação importantíssima, certo? Vou estar falando também sobre a questão de consumo, cultura, mobilidade e direitos humanos, relacionado dentro aos assuntos que são debatidos na ONU, como de uma forma geral e global. A diversidade socioeconômica e multicultural das cidades, né? As manifestações étnicas, né? Culturais e sociais, relacionado a todos os continentes, né? De uma forma bem genérica, né? Também vou estar falando sobre mapas e nós vamos trabalhar com cartografia e projeções cartográficas, que vai estar abrangendo a questão da população, economia e questões socioeconômicas voltadas para desigualdades sociais, tá? Então, esses são os assuntos que nós iremos abordar no segundo bimestre, que nós já estamos trabalhando, né? Como eu já falei, nós já vimos em separado a questão da Europa, né, aspectos gerais, aspectos físicos e tudo, né? Eu dei um foco maior na Europa porque praticamente ela é o cenário de toda a civilização ocidental, né? E falei também sobre a questão da identidade cultural. Então agora nós vamos estar focando sobre a questão da ONU. ONU, o que é isso? Organização das Nações Unidas. Toda vez que vocês forem escrever essa sigla com letra maiúscula, né? ONU, ONU, é uma sigla, é uma representação muito importante para o nosso mundo, né? É uma atuação de um conselho, vamos dizer assim, e esse conselho ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Antes, a ONU ela teve um embrião, né? Teve um início, que foi com a chamada Liga das Nações. A Liga das Nações ela surgiu após o cenário da Primeira Guerra Mundial, que houve aquele conflito, questões territoriais e tudo, mas a Liga das Nações ela não conseguiu atingir seu objetivo, porque acaba que se teve a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, muitos líderes, né, líderes de países, né, eles perceberam que tinha que ter uma ordem, uma comunicação entre todos e que tivesse um bem comum. Então, esse bem comum é o objetivo principal das Nações Unidas, que é manter a paz mundial. Então, o objetivo principal da ONU é manter a paz mundial. E esses discursos, né, essas questões, eles se fecharam e formou-se essa corporação, que é a ONU, que ela tem sede, né? A primeira sede foi em São Francisco, né? Mas hoje ela tem sede em Nova York, nos Estados Unidos, né? Mas também a ONU ela tem algumas sedes, vamos dizer assim, em particular, que também pode ocorrer alguns fóruns, alguns debates e algumas reuniões, alguns encontros, né? Que é na Suíça, em Genebra, na Áustria, em Viena, no Quênia, na Etiópia, na Tailândia, no Líbano e em Santiago, no Chile. E também existem alguns escritórios espalhados em todo o território mundial, em todos os países, existem os chamados escritórios. Tem a sede, que são esses países que eu falei agora, e tem os escritórios. Então, a ONU ela teve essa intenção de ser formada enquanto uma corporação com o objetivo de quê? De criar um bem comum. E esse objetivo é manter a paz mundial. Então, a ONU ela tem a sua importância mundialmente e ela é mantida também financeiramente por muitos países membros, que tem os países membros, né, que são natos, e tem aqueles países que participam, né?
E tem essa divisão é feita através do chamado o G7, G8 e também o G20, que são os países, G7 são os países mais ricos do mundo, com o G8, né? E o G20, que são os chamados países que estão em desenvolvimento. Então, essa divisão, essa classificação de divisão de países ricos e tudo também é dada pela ONU, quando eles vão verificar os índices, né? Os índices de desenvolvimento humano, ou os chamados IDH. Então, esses IDH, esses índices também são algo que foram impostos, metas a serem atingidas por alguns países, né? Dentre os assuntos mais frequentes da ONU, né, estão os conflitos militares, que é de responsabilidade do Conselho de Segurança. Existe dentro da ONU existe algumas corporações, né? Então existe alguns conselhos deliberativos que são responsáveis por alguns assuntos. Temos também a questão da melhor condições de vida das crianças, dos jovens e das mulheres. Isso também faz parte também dos assuntos bem debatidos pela ONU, que é chamado a parte mais fragilizada da sociedade, né? Então, existem algumas políticas públicas que têm que ser desenvolvidas pelos países para se atingir algumas metas que foram estabelecidas por essa organização, que é a ONU. E também a questão do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um dos temas principais que são debatidos mundialmente com relação à responsabilidade dos países em estar diminuindo a questão da poluição, né? Para poder ter uma melhor condições de vida. Então, não adianta a gente ter uma excelente evolução tecnológica, sendo que o nosso meio ambiente está em declínio, né? Então, isso é uma das preocupações mundiais e um dos motivos, um dos assuntos também debatidos pela ONU dentro dos seus, vamos dizer assim, conselhos corporativistas, né? Então, nós temos também dentro da ONU a responsabilidade que cada país tem de desenvolver uma meta e atingir essa meta. Por isso que acontece direto as convenções, né, mundiais e tudo, porque são assuntos que são determinados pelos grupos, né, pelos grandes países participantes da ONU, certo? Então, a ONU ela teve vamos dizer assim, o seu início após a Segunda Guerra Mundial, né, com o objetivo de manter a paz mundial, e existem muitos assuntos que são tratados de forma geral, de forma universal, dentro da ONU. Certinho? Então, aqui eu deixo para vocês minha atenção hoje especial, para vocês estarem entrando lá no fórum, estarem participando, né? Coloquem lá no fórum lá algumas pesquisas sobre a ONU, alguma coisa que vocês acham interessante, que é debatido dentro do Conselho da ONU. E eu vou deixar a atividade lá no GR8 para vocês estarem realizando, certo? E eu gostaria desse feedback, saber se vocês realmente estão assistindo meus vídeos, se estão fazendo minhas atividades. Então, coloca lá algumas informações para mim, dê algumas sugestões também, para a gente poder manter esse diálogo nosso durante as nossas aulas, ok? Até semana que vem, um beijo para vocês. Tchau, tchau.